Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, o Senhor é o nosso Deus. E queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos concede. Esse privilégio, Pai, de estarmos na tua casa. Pai maravilhoso, fala ao nosso coração, fala à nossa vida. Que através do Espírito Santo, Senhor, e da sua palavra, o mais profundo de nosso ser, de nossa alma, possam ser, Senhor, tocados. Cuida, Senhor, de todas as almas que estão aqui nesta noite. Que toda, Senhor, a atenção, todo esse momento, Pai, seja direcionado para o ouvir da sua santa e bendita palavra. Pai amado, cuida também, Senhor, nós clamamos pelos nossos demais queridos que foram impedidos, Senhor, por algum motivo de estarem na tua casa. Mas nós clamamos a sua misericórdia, Pai, para que eles possam estar conosco, desfrutando dessa comunhão bendita. Cuida dos enfermos, cuida, Senhor, daqueles que estão com seus corações quebrantados, daqueles, Senhor Deus, que estão enfermos, Senhor, de sua alma. E peço, Senhor, e te agradeço por todos, Senhor, os milagres que o Senhor tem operado no meio do teu povo. Muito obrigado, Senhor, por tudo já que o Senhor já fez por nós. Perdoa, Senhor, a multidão de nossos pecados. Santo e bendito Deus, é somente por causa da sua graça, Pai, que nós estamos aqui. Pai querido, neste momento fala ao nosso coração, para que possamos sair da sua casa edificados com a sua palavra. E é em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passou 3 anos na capital da Ásia Menor, em Éfeso. E de Éfeso, a Bíblia diz que a palavra adentrou na Ásia Menor. Muitas igrejas, muitas almas ouviam do Evangelho
e eram salvas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho se propagou por toda a Ásia. E agora, aqui na carta de Atos dos Apóstolos, Paulo está retornando para Jerusalém, e ele está levantando aquela oferta para os irmãos pobres da Judéia, que é descrito lá na carta de 1 aos Coríntios. Então, ele passando por esse local, Paulo, ele parou em Troade. Troade é uma cidade marítima, onde tem um porto. E aí você chega lá, essa cidade de Troade, aonde Paulo parou aqui, e mesmo que parou por causa de um dia, é a cidade aonde, quando ele intentou ir para a Ásia, ele teve a revelação do macedônio. Passa a Macedônia e nos ajuda. E aí ele foi para o Ocidente. O Espírito Santo de Deus levou o apóstolo Paulo ao Ocidente a pregar a palavra do Evangelho. E a primeira igreja firmada lá é a igreja de Filipos. Aos filipenses ele escreve. É em Troade também que na sua última carta a Timóteo, quando ele está prestes a ser degolado lá nas masmorras romanas, ele então pede para que os seus livros, a sua capa, os seus pergaminhos sejam trazidos da casa de Carpo para ele. Então o apóstolo Paulo parou em Troade. Dentro dessa jornada de Paulo, ele para. E essa breve parada de um dia tem muitas coisas para nos ensinar. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, a palavra de Deus, versículo 7, do capítulo 20. No primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana. É o dia em que todo o filho de Deus, todo o servo de Deus, deveria estar com o seu coração pronto, preparado, guardado para vir para a casa do Senhor. O primeiro dia da semana. Chegou naquele lugar, já se reuniu com os irmãos que tinham ali, e já era o primeiro dia da semana. Então é primeiro dia da semana, vou me reunir com os irmãos, e esse aqui é o lugar, é o melhor lugar para nós estarmos. Na casa do Pai, para ouvir a voz do Pai e a palavra do Pai. Versículo 7. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, era um dia de ceia. Um dia em que todos os irmãos deveriam estar na casa do Senhor, reunidos para fazer memória, lembrança daquilo que Cristo fez por nós, entregando a sua vida, derramando o seu sangue em favor dos nossos pecados. Era o primeiro dia, era o dia da ceia do Senhor. E Paulo, no dia seguinte, ele ia seguir de viagem. Ele não ia ficar muitos dias com os irmãos em Troade. Mas mesmo assim, Paulo foi se reunir com eles. Chegou na ceia, era o domingo,
e ele começou a pregar. Final do versículo 7. Prolongou o discurso até a meia-noite. Ele começou a pregar. Era meia-noite e ele ainda estava pregando. Então, se fosse para ouvir a pregação do apóstolo Paulo, nós estaríamos cansados, bocejando, com sono. O banco nos incomodaria. Mas já é meia-noite. E ele continua pregando. O culto estava muito bom. Muito avivado. Tinha muita música para emocionar o coração das pessoas. Tinha cantores, cantoras. Era, olha, apresentação para todo lado. Todo mundo ia se apresentar naquele culto. E aí quando você chega dentro da palavra de Deus, o culto tem que ter um monte de música emocionante. Tem que ter cantor de fora. Tem que ter pregador de fora, porque nós já estamos cansados desse que está pregando aí. A gente quer ouvir coisa nova, novidade. E o apóstolo Paulo prolongou o discurso, pregação está chegando lá na meia-noite, mas não tinha, irmãos, não tinha lá cantores e cantoras, muitas apresentações, gente de fora para chamar atenção. Não, só tinha um homem chamado Paulo, pregando a palavra de Deus. Qual que era a mensagem do culto? Está o tema da mensagem aí na sua Bíblia? No versículo 7 ele diz assim: exortava-os. Sabe qual que era o tema da mensagem, irmão? Exortação. O homem já era meia-noite, ele estava exortando. Ele estava falando aos corações. Uma mensagem que não traz muita coisa assim para o auditório gostar. Esse é um tipo de mensagem que o auditório não aplaude. Não fica de pé. Não agradece. Porque isso não trabalha as nossas carências humanas. Quando nós falamos de exortação, nós estamos falando daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E Paulo já está até a meia-noite exortando a cada coração de todos aqueles irmãos. Exortava-os, advertia-os, aconselhava. Quando você ouvir uma exortação, é porque você está sendo aconselhado. Você está sendo advertido. Você está sendo avisado. E essa não é uma mensagem muito que a gente gosta de ouvir. Para ser um culto bom para crente, então era só para falar de bênção, prosperidade, ficar rico, não ter nenhum problema. Paulo não está pregando nada disso. E já era meia-noite. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 81. Salmo 81. O tema da mensagem era uma exortação.
É um conselho, uma advertência, um aviso. Salmo 81, do versículo 8 ao versículo 16. Ouve, povo meu. Então o que é uma exortação? Uma exortação é para você ouvir. Então Deus está dizendo, ouve, povo meu. Quero exortar-te, ó Israel, se me escutastes, não haja no meio de ti deuses alheio, nem te prostes antes a Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz. O povo não gosta de exortação. A pessoa não gosta de ser avisado. Ninguém gosta de um conselho. É porque nós já temos os nossos próprios conselhos. Nós já somos o conselheiro da nossa vida. Mas o Salmo 119 diz, olha, que a minha palavra seja a tua conselheira. Então Deus está dizendo assim, meu povo, eu quero exortar vocês, mas infelizmente vocês não querem me escutar. E Paulo já é meia-noite, ele está pregando. E ele está pregando o quê? Que você é campeão, vencedor. Receba. Levanta a sua mão. É isso. De maneira nenhuma. Eu sou o Senhor teu Deus. O meu povo não quis me escutar. Versículo 11. Israel não me atendeu. Assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração. Então, o dia que você quiser ficar andando na teimosia do seu coração, você não precisa de mensagem de exortação. Você não precisa de uma palavra de Deus. Não é isso que nós queremos. Versículo 12. Eu deixei eles andarem na teimosia do seu coração, sigam os seus próprios conselhos. Versículo 13. Ah, se o meu povo me escutasse. Deus, ele está dizendo, irmão, ah, se vocês me ouvissem. Jesus, antes de se entregar, não é? De se entregar, ele disse assim aos homens, vocês me viram pregar. Vocês estavam lá perto de mim, vocês cansaram de me ouvir pregar e me ver. Eu não sou um ladrão. Ah, se o meu povo me escutasse. Você quer saber qual que é a mensagem de Paulo? Ah, se vocês ouvissem.
Versículo 13. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino, e saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo me escutasse, se o meu povo ouvisse a minha voz. Essa é a exortação, irmãos. Mas que pena. Como Deus, ele diz, ah, se o meu povo. Judas, versículo 3. Abre sua Bíblia lá em Judas. Como não tem capítulo, é só o versículo 3. Judas, versículo 3. Paulo estava pregando, exortando-os. Já pensou? Dia de ceia, todo mundo na igreja, todo mundo esperando uma palavra de prosperidade de Paulo. Ele começa a exortar o povo e já é meia-noite. Essa é uma mensagem que não dá ibope, não enche igreja, não agrada a pessoa. Não agrada a ninguém. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-os, conselhando, a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue a nós. A palavra no final do seu versículo aí está santos, correto? Então é para nós, irmãos, porque nós somos os santos. Quando Paulo escreve às igrejas, ele diz assim, aos santos, somos nós. Aos santificados, somos nós. Ele está aconselhando a você lutar pela fé que de uma vez por todas foi colocada, foi dada, foi um presente de Deus na sua vida. Tem muita coisa para você lutar, irmão. Então batalhe pela sua fé. Esse dom de Deus que Deus te entregou. Conselho de Deus a cada um de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 8 e versículo 9. O irmão Paulo está pregando. Está pregando uma exortação, prolongou a mensagem até meia-noite, versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Aí o nosso irmão Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então lá no meio do culto, o nosso irmão chamado Eutico, porque se ele está num dia de domingo na igreja, no dia de ceia, é bem provável
que ele era um membro daquela igreja local e era o lugar onde ele devia estar. Só que ele sentou num lugar de 3 andares, ele sentou numa janela. Será que é porque tinha muita gente? Ou, talvez, irmãos, e quem sabe, o que está acontecendo conosco é que as coisas de fora estão se tornando mais interessantes do que as daqui de dentro. Talvez o nosso interesse seja mais pelas coisas que estão para fora da janela do que está aqui dentro. Talvez o nosso comprometimento seja mais com o nosso trabalho do que com o que está aqui dentro. Quem sabe, irmão, o nosso comprometimento com o município de Marília, de Oriente, o estado de São Paulo, a federação brasileira, seja maior do que o que está aqui dentro. O nosso irmão Eutico, ele estava tão pouco interessado que ele chegou a dormir. Chegou no culto, talvez cansado, né? Sono. Não vai aprender nada. E aí aquilo que estava sendo pregado não lhe interessava. Não tinha o mínimo interesse por aquilo. O apóstolo Pedro, João, quando Jesus chamou eles para orar, ora comigo pelo menos aí, 1 hora, filho. Quando Jesus voltou, por 3 vezes, eles estavam dormindo. Vencidos pelo sono, pelo cansaço, porque o melhor do seu dia e do seu tempo é entregue a você mesmo. Porque o melhor do seu tempo, da sua mente exercitada, não fica para a hora do culto. Para que você possa ouvir a palavra de Deus e colocar ela dentro da sua vida. E Paulo está exortando os irmãos. E aí o nosso irmão Eutico, não muito interessado no que está acontecendo aqui, estou mais interessado no que está acontecendo lá fora, dormiu, caiu, morreu. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. A mensagem era uma exortação. O nosso irmãozinho estava lá. Mas talvez não muito interessado naquilo que estava acontecendo lá dentro. Seus interesses estavam todos para fora e não de fato ali. Capítulo 13 de Mateus, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ah, se o meu povo me ouvisse. De mau grado ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam, por mim, curados. É bem provável que o nosso irmãozinho Eutico começou a ouvir a mensagem de Paulo de exortação, começou a passar lá do horário, ele já começou a mexer para lá e para cá, já começou a ficar incomodado, mas não é isso que eu vim fazer aqui hoje, eu não vim ouvir isso daí, e de repente todo o interesse dele acabou, logo ele pegou no sono, dormiu, caiu, morreu. O coração desse povo, o ouvido deles, os olhos, estão com os ouvidos tapados e os olhos turvados. A pergunta que deveríamos fazer, irmãos, é o quão comprometimento nós temos com Deus e com a sua palavra. Você quer ver uma coisa, irmão, que é muito interessante? Eu me converti antes de 1997. Pela misericórdia de Deus, um dia eu ouvi a palavra da salvação da graça. E nesse período de carreira, de fé, nós temos visto as pessoas, as almas. E como é que eles vão agindo? Eles vão parando, eles vão perdendo o interesse. Aí ele para de fazer uma coisa, daqui a pouco ele para de fazer outra, daqui um pouco nem o culto já não vem mais, e de repente não volta mais mesmo. Nós temos escola bíblica, coral, aula de música, cultos de ensino de quinta-feira, culto domingo à noite. E aí você vai vendo, vai parando, você entende? É que nem aquela pessoa que entra no hospital, e aí o atestado de óbito é assim, morte por múltiplas falências dos órgãos. É porque foi parando. Vai parando, 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 parou. E aí, a gente nem se dá conta disso. Esse é o mais interessante. A gente não vai percebendo essas coisas. Elas são sutis. E aí o dia que você menos dá conta, você já está caindo da janela para fora. Quem perde o interesse da igreja de Jesus Cristo e do reino de Deus, é porque sempre está buscando uma novidade, irmãos. Sabe aquelas pessoas que vivem correndo atrás de novidade? Ah, vai ter um cantor não sei na onde lá, vamos lá. Ah, vai ter um fulano que vai pregar lá não sei na onde lá, vamos lá. Ah, vai ter um grupo famoso que vai vir não sei aonde, vamos lá. É aquelas almas que vivem correndo atrás de novidade. Tem que ter um negócio novo aí. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ô pastor, tá errado a gente ali assistir uns músicos ali? Não. Tá errado não.
Não está errado não, irmão. O que está errado é a gente não valorizar o que a gente tem. Isso é o errado. Não é errado você ir lá escutar um... eu vou escutar um coral, pastor. Opa, vai com Deus. O que é errado? Errado é você não valorizar o que você tem no seu local. Isso é errado. Capítulo 17, versículo 21. Olha só o que esses homens sempre estavam procurando. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então qual que é o ministério da hora agora? Vamos para lá. Lá tem bastante gente. É pessoa sempre querendo ouvir a novidade. Ele não quer ouvir a velha história, irmão. Isso aqui cansa a gente, não cansa? Dá sono. A gente fica entediado. Não tem culto de animação. Não tem aquele povo mentindo para você. Assim diz o Senhor. Esses mentirosos. Você quer saber o que o Senhor diz? Aqui, ó. Esse pessoal gostava muito de novidade. Só não gostava de ouvir a verdade. Apocalipse capítulo 2. O nosso irmãozinho dormiu. Caiu, morreu. Versículo 5. A igreja de Éfeso. Vamos lembrar que João está na ilha de Patmos, foi arrebatado, viu o Senhor, escreve as palavras, ele está escrevendo. E para a igreja de Éfeso, ele diz assim, versículo 2, eu conheço as tuas obras, eu sei do teu labor, da tua perseverança, que não pode suportar homens maus. E os pusestes à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, porque é os que eles são. Versículo 5. Mas um dia, essa igreja, ela abandonou o primeiro amor. Ela caiu. Ela começou a prestar atenção naquilo que estava para fora da janela. Ela começou a olhar as coisas deste mundo. E aí ela caiu. E aí veio o conselho de Deus, a exortação de Deus a essa igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então você vai na sua vida e faz uma análise da sua vida e vê onde você caiu. Em algum ponto você caiu. E aí a palavra de Deus diz assim, arrepende-te. Você tem oportunidade. Se arrepende. E faz o quê? E volta a praticar as primeiras obras. Se não, eu venho até ti e te moverei do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas.
A gente caiu, ou está caindo, irmão? Então vamos ver onde foi que caiu. Vamos nos arrepender. Vamos voltar a fazer as primeiras obras. Vamos ouvir a exortação. Ah, se meu povo me ouvisse. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O interessante, irmãos, é que o Eutico, ele não está numa festa, né? Não está numa festa, ele não está no rodeio, ele não está numa balada gospel, ele não está numa boate. Não, ele está onde? Reunido como igreja. Os irmãos estão lembrados que quando Davi foi para o palácio, e a palavra de Deus diz que um dia que ele não foi para a guerra, ele olhou pela janela. E o que ele viu pela janela, irmão? Uma mulher, Betseba. Era mais interessante a que estava por de lá da janela do que essas. E ele não tinha só uma mulher, né? Deus não concordou com isso. Mas ele fez. Então as mulheres que ele tinha para dentro da janela dele já não eram boas. Já não era a que ele amava. Agora ele viu uma outra lá pela janela. É quando o que está lá fora passa a ser mais interessante do que está aqui dentro. E de uma maneira sutil, que você nem percebe, quando você perceber, já caiu no laço. E aí para você sair do laço, se o meu povo me escutasse. Se o meu povo me ouvisse, ele não estava atrás desses falsos profetas. Se o meu povo me escutasse, ele não precisaria ouvir homens falando mentiras, porque eu ia sustentar eles. O trigo mais fino, o mel que sai da rocha. Isso não é a palavra de um pregador. Isso é uma palavra de Deus. O problema é que o meu povo não me ouve. Eles têm um coração teimoso. Eles insistem em viver pelos conselhos deles mesmos. Quando as coisas de fora se tornam mais interessantes, a queda é iminente e a morte é certa. A palavra de Deus a Adão foi assim: quem sabe você vai morrer? Não. Certamente morrerás. Paulo está pregando uma exortação. Um culto
que talvez todas as almas estão lá quietinhas, ouvindo, sendo edificados. Estou ouvindo essa palavra de Deus aí. Isso aqui é para a minha vida. E aí o culto foi interrompido. O menino caiu, morreu, meia-noite, parou o culto. O apóstolo Paulo foi lá. Versículo de número 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Vamos continuar o culto. Ele está vivo. Não, mas ele estava morto. Não, mas tem um milagre aí. Milagre? Teve um milagre? Vamos parar o culto. Já teve um milagre. Não. Menino está bem? Tá. Vamos continuar o culto. Importa mais que vocês sejam exortados do que o milagre. O milagre já foi feito, já? Tá vivo? Tá vivo o menino. Guarda o coração de vocês. Ele está vivo. O milagre já foi feito. Agora vamos continuar a mensagem. A mensagem não para por causa do milagre. Jesus fazia muitos milagres, mas ele não parava de pregar. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Versículo de número 11. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Ou seja, um homem que só tinha um dia naquele lugar. Ele aproveitou todos os momentos que ele teve. Para quê, irmão? Para exortar todos os irmãos de Troade. E por que ele fez isso? Porque nunca mais eles iam ver o rosto e não iam ouvir a voz desse homem chamado apóstolo Paulo. É a última vez que eles vão ver ele. E por que eu estou exortando aqui? Porque eu não sei se é a última vez que vocês vão me ver e vão me ouvir. Então eu não quero que nenhum de vocês se dê por desavisado. Nenhum de vocês diga naquele dia, não foi avisado para a gente. Eles não iam vê-lo mais, nem mais ouvi-lo. Versículo 37 e 38 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Versículo 37 do capítulo 20. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. O apóstolo Paulo aproveitou todo o tempo. A mensagem já era meia-noite. Continuou falando até o raiar do dia. E depois ele partiu. O que é uma exortação, irmão?
permaneçam firmes. Continuem firmes e edificados. Renovem as suas forças como a da águia. Voltem ao primeiro amor. Coloquem em pauta na vida de cada um, de fato, o seu compromisso e comprometimento com Cristo e com a sua igreja. Porque vocês não vão me ver mais, ele disse. E vai chegar gente aí, e aí vocês vão sentir falta. E pode ser que apareça um lobo. O irmãozinho Eutico estava vivo, graças a Deus. Foi consolado, foi feito um milagre. Deu para ele ouvir o restante da mensagem. Capítulo 20, versículo 12. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Sabe onde você vai encontrar conforto? Na casa de Deus, na palavra de Deus, com os filhos de Deus. Sabe onde você vai ser exortado, aconselhado? Na casa de Deus, pela palavra de Deus, pelos filhos de Deus. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com tudo aquilo que nos chama a atenção, que está fora das nossas janelas. Tudo aquilo que rouba o nosso tempo, a nossa força, os nossos dons. Eu queria encerrar lendo o Salmo 84, versículo 1 e versículo 2. Salmo 84. Versículo 1 e versículo 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem-aventurados, felizes, Senhor, são aqueles que habitam em tua casa. Tem prazer nela. Tem conforto, consolação e exortação na sua palavra. Que Deus, Ele nos ajude, irmãos. Que Deus, Ele nos abençoe. Para que a sua palavra seja uma palavra viva e eficaz na nossa vida. Que o nosso coração seja tomado por esse dia em que Paulo passou em Troade. E quantas coisas nós podemos aprender com ele.